Uma máquina emocionante nas mãos de pilotos de acrobacias e homens destemidos. Começaram a surgir shows aéreos pelo mundo que eram prestigiados por 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. E a imprensa divulgava que os espectadores ficavam de queixo caído ao ver pequenos pontos surgirem no céu e aparecerem como aviões. Os aviões davam rasantes sobre a multidão. E as pessoas quase não acreditavam que isso era real. Era comum ouvir as pessoas falando: meu Deus, se nós podemos fazer isso, do que mais somos capazes? Projeto Aeroespacial. O que mais somos capazes de fazer? William Boeing tinha 28 anos de idade quando viu um avião voar pela primeira vez. William Boeing foi a uma demonstração aérea em Los Angeles em janeiro de 1910. E assim como outras pessoas do ramo, no momento em que ele entrou em contato com a aviação, ela se tornou uma paixão. Ele tinha outros interesses e estava ganhando dinheiro com outras coisas. Mas ele decidiu que se tornaria um empresário da aviação a partir daquele momento. O William Boeing atingiu a maturidade naquele momento, quando viu um avião voar. E mesmo sabendo dos problemas daqueles aviões desengonçados, relativamente inseguros e barulhentos, ele ficou encantado com a mágica das máquinas voadoras. Ele se sentiu atraído pelo espetáculo do voo. Mas desde o começo ele acreditava que o avião era mais do que entretenimento. Ele tinha uma visão do que o avião podia se tornar, do que poderia ser o futuro desse produto que ainda era um tanto frágil naquela época. Ele previu que essa máquina de madeira, arame e tecido, construída por dois mecânicos de bicicleta, Orville e Wilbur Wright, um dia se tornaria tão importante para nossas vidas quanto as ferrovias e o automóvel. Boeing já era rico administrando sua empresa de extração de madeira, que havia expandido ao noroeste dos Estados Unidos. Mas o legado de Boeing é a companhia que ele fundou em 1916. Ele fez a sua primeira viagem para a costa oeste americana no ano em que os irmãos Wright voaram pela primeira vez. Ele negociava commodities de recursos naturais, mas ele teve a visão dessa nova indústria que mudaria todos os aspectos da nossa sociedade nos 100 anos seguintes. Hoje em dia, a aviação é algo corriqueiro, mas tudo isso teve que ser inventado, cada pequeno detalhe. A primeira máquina voadora dos irmãos Wright inspirou outros inventores e inovadores. Boeing almejava inovar. Depois de seu primeiro voo, ele começou a planejar maneiras de desenvolver a tecnologia da aviação. Quando ele desceu do avião, ele estava impressionado, mas ele também estava convencido de que os aviões poderiam ser melhores. Boeing tinha o intelecto e os recursos para fazer exatamente isso. Era uma época parecida com a de hoje, em que um jovem podia inventar um aplicativo e ganhar dinheiro. Naquela época, um homem com uma boa ideia podia crescer até chegar ao topo da indústria em um curto espaço de tempo. Nos Estados Unidos e na Europa havia dezenas de oficinas como a empresa de Boeing. Eles usavam a máquina voadora dos irmãos Wright como ponto de partida para novas criações. Os irmãos Wright desenvolveram os primórdios da tecnologia. E depois veio a segunda onda de inovadores, quando tentaram encontrar aplicações para o avião. Igual os computadores, sempre aparece alguém como Steve Jobs, que se dedica a pensar em aplicações para as pessoas usarem os produtos. Então, quando os inovadores do mundo entraram na indústria da aviação, eles pensavam: para que serve um avião? A companhia se estabeleceu no terreno de um estaleiro em um prédio que depois seria conhecido como Red Barn, ou Celeiro Vermelho. Eles começaram com uma pequena equipe de marceneiros e costureiras. Os primeiros aviões foram fabricados perto desse rio Lamacento, nos arredores de uma zona industrial de Seattle. E no começo eles estavam tateando, usando lona, cola e madeira.
O William Boeing tinha um olho bom para talentos de engenharia e talentos administrativos, pessoas talentosas das quais o sucesso da companhia iria depender. Em 1916, a companhia contratou seu primeiro engenheiro aeronáutico. Wang Tzu era chinês formado pelo MIT e William Boeing o contratou. E ele acabou voltando para a China depois de um tempo e ajudou a China a criar sua indústria aeronáutica. Desde o começo, Boeing desejava construir um negócio viável. O segredo seria responder à questão: para que serve um avião? A primeira resposta para a questão foi a guerra. Os exércitos estavam de olho em qualquer tecnologia que oferecesse alguma vantagem. Mesmo antes do começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, as Forças Armadas Europeias e logo depois norte-americanas viram o potencial dessas máquinas voadoras. Quando a aviação entrou em cena, de repente, a guerra ficou tridimensional. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. Os soldados cavavam o chão e ficavam presos no chão, lutando dentro das trincheiras. Mas quando o avião surgiu, os soldados não ficavam mais presos no chão. Eles podiam sobrevoar o inimigo. A grande vantagem era a habilidade de explorar, invadir pelo ar, sobrevoar o inimigo e ver o que estava acontecendo do outro lado. O avião decolava e fazia o que a cavalaria costumava fazer antes. Os primeiros clientes de Boeing foram os militares norte-americanos. Wang Tzu era o engenheiro aeronáutico do modelo C. A Marinha encomendou 50 unidades como aviões de treino. A empresa contava com mais de 300 funcionários para atender ao aumento da produção gerado pela encomenda da Marinha. Mas o repentino fim da guerra em 1918 expôs a natureza volátil da indústria da aviação. As encomendas militares foram encerradas. 2/3 dos funcionários foram dispensados e a companhia de aviões Boeing começou a fabricar móveis. William Boeing se perguntava mais uma vez: para que serve um avião? O que movia a economia norte-americana depois da Primeira Guerra Mundial era dinheiro e correspondências. Movimentar os dois impulsionava a economia. Os contratos com os Correios criaram o que hoje são as companhias aéreas comerciais. Parecia até que o mapa dos Estados Unidos tinha sido desenhado para a indústria de correio aéreo. Por causa da vastidão do país, havia um grande mercado para o transporte de correspondência. Naquela época, não havia uma rede de estradas interestaduais. E, na verdade, os aviões surgiram antes das estradas. Mesmo de trem, uma carta demorava uma semana para atravessar o país. As primitivas aeronaves da época prometiam acelerar os serviços de correspondência e comércio, mas com grande risco. Os aviões não eram confiáveis. As condições do tempo representavam uma grande ameaça ao correio aéreo. Os próprios aviões não contavam com a instrumentação que, uma década depois, se tornaria padrão. E o resultado era uma grande quantidade de acidentes. Mas mesmo com todos os riscos, a correspondência aérea se tornaria um bom negócio. O próprio Boeing testou o conceito em 1919, quando voou de Seattle a Vancouver, no Canadá, estabelecendo a primeira rota internacional de correio aéreo. Na década de 1920, a única coisa que movia a indústria da aviação, depois da Primeira Guerra Mundial, era o correio aéreo. Os fabricantes de aviões viviam em função do correio aéreo. Foi isso que manteve a Boeing e outras empresas vivas. O modelo 40A foi construído pela Boeing para transportar correspondências. De diversas maneiras, era a primeira aeronave não militar que expressava a visão de William Boeing de competir na indústria da aviação, oferecendo aviões com a mais avançada engenharia e design. O avião usava tubos de aço soldados na fuselagem e tinha um motor refrigerado a ar, que deixava o avião 90 quilos mais leve do que o concorrente. Com o modelo 40A, Boeing ganhou uma licitação do governo para levar correspondências entre São Francisco e Chicago, colocando a empresa no ramo de transportes aéreos.
Logo depois, outras rotas foram adquiridas. Boeing estava no caminho de dominar o negócio de correio aéreo. O segredo era conseguir os contratos de correio aéreo, porque esse serviço criou uma rede que depois se tornaria a rede de voos domésticos. Então, os contratos de correio aéreo valiam muito. E o correio aéreo abriria caminho para o transporte de uma carga ainda mais lucrativa: passageiros. Em 1927, a aviação norte-americana conheceu seu herói. Charles Lindbergh, um habilidoso piloto de acrobacias e do correio aéreo, foi o primeiro a cruzar o Oceano Atlântico em um voo solo, no Espírito de St. Louis. Ele contribuiu muito para a aviação, para as pessoas enxergarem o avião como um meio de transporte. Em muitos sentidos, o Charles Lindbergh foi a primeira celebridade moderna. O impacto do voo dele nas pessoas de todo o mundo é um pouco difícil para entendermos hoje. Foi um voo revolucionário. Milhões e milhões de norte-americanos viram Lindbergh ou ouviram sua voz. Ele visitou 83 cidades dos Estados Unidos. Ele era uma estrela, um ídolo para milhões de norte-americanos e pessoas pelo mundo. It seems to me that it's up to us to create and develop passenger lines to compare with our mail route. What we need now to develop our aviation is a series of airports at every town and city in the country. Até então, o transporte de passageiros pelo ar era mais um conceito do que uma realidade. Na pequena cabine do modelo 40A só havia espaço para 2 pessoas, se o avião não precisasse de espaço para correspondência. Os primeiros voos de passageiros colocavam as pessoas sentadas em bolsas do correio. Eles voavam de Pittsburgh a Chicago, por exemplo, em uma cabine aberta. E as pessoas tinham que ser fortes para aguentar essas viagens. Mas na era pós-Lindbergh, algumas pessoas prósperas começaram a levar a sério o transporte aéreo. A Boeing apresentou o modelo 80. Era a primeira aeronave da Boeing projetada especialmente para passageiros. O avião acomodava 12 pessoas em assentos acolchoados de couro no conforto de uma cabine aquecida, com água corrente quente e fria. O modelo 80 introduziu o conceito de comissárias de bordo. No começo, eram enfermeiras que estavam lá para servir e tranquilizar os passageiros apreensivos. As pessoas que podiam bancar o luxo de voar agora queriam viajar pelo ar. E os Estados Unidos se tornavam cada vez mais dependentes do rápido correio aéreo. A indústria da aviação estava prestes a explodir. Mas o país como um todo estava caindo em anos de depressão. A Bolsa de Valores quebrou. Milhões de pessoas ficaram desempregadas. Mas havia demanda por aeronaves e o número de linhas aéreas estava expandindo. William Boeing e os homens e mulheres que construíram a companhia com ele viram uma grande oportunidade. Quem fabricava aviões podia, por exemplo, adquirir uma empresa que fabricava motores de avião e também outra empresa que operava os aviões e operava as rotas do correio aéreo. Com essas aquisições, a companhia ganharia muita força. A ideia de Boeing era unir essas companhias do ramo em uma grande empresa. De certa maneira, ele imaginou o que nós conhecemos como as corporações modernas. O William Boeing achava que não adiantava fabricar aviões se ele não tivesse uma companhia aérea, então por que não ser dono das linhas e dos aviões? Primeiro, Boeing se juntou à fabricante de motores Pratt & Whitney. A nova companhia, chamada United Aircraft and Transport Corporation, começou a comprar uma série de pequenas empresas de aviação. Em poucos anos, a United Aircraft and Transport se tornou uma bem-sucedida holding de aviação, prosperando mesmo com o resto da economia em depressão. A empresa comprou outras companhias de aviação e somou suas rotas em um serviço nacional que em pouco tempo atenderia metade de todo o transporte de correspondência e passageiros dos Estados Unidos. Essa empresa se tornaria a United Airlines. Na década de 1920, parecia natural para os construtores de aeronaves da época formar parcerias com outros fornecedores e fabricantes e criar uma empresa unificada. Um conglomerado de aviação, por assim dizer, um centro de aeronáutica. No ano da quebra da Bolsa de Wall Street, 1929, a companhia holding de William Boeing, a United Aircraft and Transport,
teve um lucro superior a 8 milhões, o equivalente a mais de 100 milhões de dólares em valores de hoje. O Boeing teve muito sucesso. Ele conseguiu fazer toda a estrutura operacional, desde a fabricação da fuselagem, a fabricação do motor e as linhas aéreas, funcionar perfeitamente em conjunto. Boeing estava tendo sucesso nas duas coisas que ele mais valorizava: desenvolver a tecnologia de aviação e operar um negócio de sucesso. Mas um novo rival logo desafiaria o domínio de William Boeing. Não deixem nenhuma inovação passar despercebida. Essa era a orientação de William Boeing aos funcionários. A empresa estava fabricando algumas das aeronaves mais modernas da história. Em 1930, sob a bandeira da United Aircraft, eles lançaram um avião com apenas um par de asas inteiramente de metal chamado Monomail. Esse monoplano possuía um trem de pouso retrátil, fuselagem aerodinâmica e era 2 vezes mais veloz do que os biplanos da era anterior. Quase imediatamente, a Boeing começou a trabalhar em outro avião com um design ainda mais revolucionário. O Boeing 247 foi, de muitas maneiras, o primeiro avião comercial de passageiros moderno. Ele foi o destaque da Exposição Universal de 1933 em Chicago, batizada de Século do Progresso. O Boeing 247 tinha hélices de passo variável, cabines aquecidas, trem de pouso retrátil, sistema antigelo nas asas e na cauda e piloto automático. Tinha toda a tecnologia desenvolvida no final dos anos 1920 e começo da década de 1930. Esse avião foi um grande avanço. E eles receberam uma encomenda de 60 unidades da United Airlines, que por acaso era uma empresa deles. Então, a United Aircraft de William Boeing, fabricante dos aviões, estava vendendo o 247 a outra divisão de sua holding, a United Airlines. Hoje em dia é estranho pensar que um fabricante de aviões também era dono da companhia aérea, mas naquela época não era tão estranho. Era um negócio pioneiro, e por que não dominar o mercado do produto que ele fabricava? As outras companhias aéreas tiveram de fazer fila e esperar até a United Airlines receber seus 60 aviões. Foi assim que William Boeing determinou como sua holding funcionaria. Por um lado, isso era muito bom. Porém, outras companhias aéreas, como a Trans World Airways, a grande rival, procuraram outros fabricantes e pediram: vocês podem fabricar um avião melhor? A TWA estava surgindo como uma companhia aérea transcontinental. Eles queriam entrar nesse novo ramo de aviões de passageiros. Depois de ignorados pela Boeing, eles foram ao Douglas e pediram que fabricasse aviões. TWA, American Airlines e KLM, todas recorreram à única empresa rival da Boeing, a Douglas Aircraft Company, fundada por Donald Douglas. O Donald Douglas deve ter sido um dos maiores gênios do século XX. E, além disso, ele era charmoso, muito simpático, parecia um galã. E ele era um engenheiro brilhante que atraía as pessoas. Ele montou uma equipe que contava com alguns dos maiores engenheiros aeronáuticos, que foram para o ensolarado sul da Califórnia pela chance de trabalhar em uma das maiores companhias de aviação do mundo. A rivalidade entre a Boeing e a Douglas é a maior na história da aviação norte-americana. A Boeing ficou para trás da Douglas na aviação comercial porque, apesar da Boeing ser inovadora, ela não era tão inovadora assim. A Douglas aperfeiçoou as ideias da Boeing. O risco de ser um pioneiro é a concorrência usar seu modelo como protótipo, aprender com ele e depois desenvolver uma aeronave ainda melhor. Foi o que Douglas fez com o seu DC-1. O Douglas conseguiu decifrar o que tornava o design do 247 tão bom e foi bem além dele. Ele usava materiais diferentes, mais fortes e mais resistentes. Ele projetou um design mais refinado. Esse design passou por inúmeras horas de túnel de vento e desenvolvimento analítico. E de diversas maneiras, eu considero o Douglas DC-1 o primeiro avião norte-americano projetado cientificamente. Era um avião fenomenal. E depois a Douglas acabou com a Boeing, com o DC-2 e o DC-3. Esses aviões acabaram com o Boeing 247. Eles dominaram a indústria da aviação. As companhias aéreas compraram centenas de DC-3. Os militares compraram milhares. Foi o fim do Boeing 247. Ninguém conhece esses números.
O 247 é um avião que desapareceu de repente. Mas William Boeing era um homem de negócios. Ele aceitou o fracasso do 247. Ele criou a United Aircraft and Transport para sobreviver aos inevitáveis momentos difíceis da indústria da aviação. O avião comercial da Boeing não vendia, mas ele tinha a companhia aérea, a United, que transportava cada vez mais passageiros. A fabricante do motor Pratt & Whitney ganhava dinheiro e ainda havia os contratos de correio aéreo. O transporte de correspondência continuava sendo a mina de ouro da indústria da aviação. Mas em 1934 foram esses contratos com as agências de correio que derrubaram o negócio que William Boeing havia construído com tanto cuidado. Na Grande Depressão, qualquer sucesso era suspeito. Ver algumas empresas sobrevivendo e até crescendo, enquanto outras iam à falência, tornava essas empresas, essas indústrias, um alvo. E as companhias que lucravam com contratos com o governo norte-americano eram os alvos mais fáceis. A United Aircraft Transport Corporation, em particular, por ser tão bem-sucedida e por controlar 50% do mercado, as pessoas deduziram que esse dinheiro vinha de corrupção. No pelotão da frente estava o ambicioso senador Hugo Black, que acusou William Boeing e outros de conspirarem com o Departamento de Correios para ganharem os contratos de correspondência aérea. O senador Black insinuou que essas companhias estavam enriquecendo à custa dos contribuintes. Ele queria invalidar os contratos e dividir empresas como a United Aircraft and Transport da Boeing. We cannot build up an aviation industry upon a rotten foundation. It is my judgment that this change will result in a thorough cleaning out of the aviation industry. It will be taken out of the hands of stock jobbers and promoters. O Black e os outros membros do Congresso norte-americano convocaram os executivos das companhias aéreas e fabricantes de aviões para uma audiência em Washington. Essas audiências eram tensas, eles eram hostis. William Boeing foi uma das pessoas chamadas para testemunhar. Ele foi interrogado por quase 6 horas e foi acusado de ter lucrado desonestamente com os contratos de correio aéreo. As concessões contratuais eram baseadas em segurança e eficiência, pela necessidade de dar as concessões a empresas que realmente podiam fornecer o serviço confiável que o correio aéreo demandava. E essas empresas transportavam as correspondências com segurança, sem acidentes. Ninguém levou isso em consideração. Praticamente a única voz contra o repentino ataque às companhias foi a do herói da aviação norte-americana, Charles Lindbergh. The most fundamental question in this situation, and that is whether or not these airlines have a right to trial before they are convicted. Não era um tribunal de verdade. O William Boeing nunca superou isso. Havia um clima de vamos derrubar os barões da aviação e eu acho que não foi justo. Eles eram os pioneiros de uma nova tecnologia e o correio aéreo era um negócio muito perigoso. Eles praticamente inventaram esse sistema. Eu acho que o William Boeing teve razão de se sentir incriminado injustamente. Mas a punição dada pelo Congresso foi rápida e dramática. Eles decidiram que a fusão que havia sido feita entre as fabricantes de aviões e as companhias aéreas que transportavam passageiros e cargas por todo o país, essa fusão concentrava poder demais nas mãos de poucas empresas. Então, o Congresso determinou que essas companhias fossem divididas. Hoje em dia, seria o equivalente ao governo federal interferir e obrigar as empresas norte-americanas de computadores a se dividirem para os fabricantes de computadores não poderem vendê-los. Então a nova regra era: você não pode ser um fabricante de aviões e ter uma companhia aérea. Essa decisão causou uma divisão na holding de Boeing, construída com tanto cuidado, e outras companhias do ramo. Basicamente, os fabricantes norte-americanos de aeronaves, e especialmente as companhias de transporte aéreo, foram punidos pelo sucesso. Eles foram punidos por terem feito o seu trabalho bem demais. Aquilo foi uma tremenda injustiça. O presidente Franklin Roosevelt foi ainda mais longe. Ele ordenou que o diretor-geral dos Correios cancelasse todos os contratos de correspondência aérea. O presidente Roosevelt anulou os contratos em vigor e disse: eu vou tirar todos os contratos de correio aéreo das companhias norte-americanas. Deixarei o exército americano fazer esse trabalho. O plano foi um desastre desde o começo.
but this job starting off under real war conditions. A Força Aérea do Exército Norte-Americano não tinha os aviões, não tinha treinamento ou experiência. E em pouco tempo aconteceram 12 fatalidades e mais de 60 acidentes, com o Exército tentando fazer o correio aéreo. Eles quase destruíram o sistema de transporte aéreo que havia sido implementado nos Estados Unidos. E não serviu de consolo o fato de, poucos meses depois, Roosevelt reconhecer seu erro e voltar atrás. Nesse momento, a companhia de William Boeing já estava sendo dividida. Construir aeronaves modernas era mais fácil do que construir corporações modernas. William Boeing disse para si mesmo, quer saber, eu vou sair dessa, vou largar o negócio, nunca mais me chamem. Foi um desfecho surpreendente para uma carreira extraordinária. Ele vendeu todas as suas ações e abandonou o ramo da aviação para sempre. A indústria, que começou na oficina de bicicletas dos irmãos Wright, tinha pouco mais de 30 anos de idade. Mas tudo sobre a aeronáutica e fabricação de aeronaves sofrera uma grande transformação. A contribuição do Boeing foi a industrialização da invenção. Os irmãos Wright nunca viram a industrialização do protótipo deles, da maneira como Henry Ford viu o carro ou William Boeing viu o avião. Essa foi a grande visão do William Boeing. Quando um entrevistador perguntou sobre o sucesso de sua companhia, William Boeing respondeu: "Eu tentei fazer as pessoas à minha volta se sentirem como eu. Pioneiros, sobrevoando uma nova ciência e indústria, onde nossos problemas são tão novos e extraordinários que ninguém pode descartar nenhuma ideia nova com a ingênua alegação de que não pode ser feito." Era uma mensagem que esses homens e mulheres teriam de carregar para a companhia sobreviver sem William Boeing. Na década de 1930, a mídia divulgava que os Estados Unidos estavam entrando na era de ouro da aviação, em grande parte graças a Donald Douglas e a Douglas Aircraft Company. A série comercial de Douglas foi composta dos primeiros aviões a ganhar dinheiro transportando apenas passageiros, não correspondência. Viajar nesses aviões atingiu um nível de segurança, conforto e sofisticação que começou a mudar a maneira como as pessoas viam as viagens aéreas. Para os passageiros, significava que, em vez de ser um sofrimento, o voo se tornou agradável. Foi uma nova era de transporte. E no meio da Grande Depressão, nós podemos dizer que foi um momento especial da década de 1930. Era uma época em que todo mundo ia para os aeroportos nos domingos à tarde para ver os aviões decolarem. E eu não estou falando de passageiros ou parentes de passageiros. Estou falando de pessoas comuns. A maioria dessas pessoas nunca colocaria os pés em um avião. Viajar pelo ar era uma atividade de ricos, uma fantasia digna de filmes de Hollywood, que exaltavam as estrelas, mesmo na Grande Depressão. Havia fotógrafos de plantão nos aeroportos quando chegava um voo da Califórnia, por exemplo, porque eles sabiam que provavelmente alguma celebridade desceria do avião. As pessoas se arrumavam para voar. As mulheres usavam pérolas e suas melhores roupas, e os homens sempre de terno e gravata. As companhias aéreas logo perceberam que, para conquistar esses passageiros, elas tinham que oferecer um serviço à altura. Os aviões precisavam ser sofisticados. O avião que simbolizou essa nova era de voos luxuosos, mais do que os outros, foi o Clipper. Um nome que evocava imagens de navegação e aviação, já que o Clipper era um avião e um barco. Existiam outros hidroaviões, mas nenhum era tão grande e sofisticado como o modelo fabricado pela Boeing para a Pan Am, em Seattle. O Clipper da Pan Am apresentou a primeira era do ouro da viagem aérea. Esse avião tinha uma aparência estranha, mas era bonito, com fuselagem prateada, majestoso. Eles tinham nomes como China Clipper, nomes que remetiam a lugares exóticos. O Clipper foi criado para satisfazer as ambições cada vez maiores da única companhia aérea global da época, a Pan American World Airways. Em praticamente qualquer lugar em que um barco podia atracar, o Clipper podia pousar. O Clipper deve ter sido
o avião comercial de passageiros mais romântico que já voou e flutuou. Eles embarcavam nesses enormes barcos voadores e atravessavam o Pacífico até o Havaí, Manila e, por fim, até Hong Kong. A Pan Am criou novas rotas aeronáuticas. Mas por mais que o Clipper fosse um símbolo de sucesso, a Boeing só fabricou 12 unidades. Na década de 1930, a Boeing era uma empresa com dificuldades. Ela tinha uma história de produzir aeronaves inovadoras, mas sua rival, a Douglas Aircraft, dominou o mercado de aviões de passageiros na Era de Ouro. Em 1934, a Boeing foi obrigada a reduzir seu quadro de funcionários de 1.700 para 700. Mas em agosto desse ano, a Boeing recebeu uma carta do exército norte-americano que salvaria a empresa. Era um pedido para a Boeing entrar em uma competição contra a Douglas e a Martin para fabricar um novo bombardeiro para os militares norte-americanos. Eles pediram um bombardeiro com vários motores capaz de carregar 1 tonelada de explosivos e viajar 3.500 quilômetros a uma velocidade de mais de 320 quilômetros por hora. O vencedor receberia uma encomenda de mais de 200 unidades. Tiveram que investir todo o capital financeiro e todo o dinheiro dos sócios no protótipo. Essa competição era a última chance de sobrevivência da Boeing. Em 1934, a Boeing apostou seu futuro na fabricação de um bombardeiro revolucionário. Era um conceito que fascinava o novo presidente da Boeing, Claire Ackwatt, desde 1923, quando ele testemunhou uma demonstração de poder aéreo protagonizada por um dos primeiros defensores da aviação militar, o general de brigada Billy Mitchell. O Ackwatt estava presente quando Billy Mitchell bombardeou 2 navios de guerra americanos. Foi uma demonstração do poder de fogo aéreo. Os primitivos bombardeiros atacaram e afundaram os 2 navios fora de serviço. Nós estamos falando da época em que os aviões pareciam pipas gigantes, feitos de madeira, arame e lona. E o Mitchell conseguiu afundar aqueles navios monstruosos usando só bombardeio aéreo. O Ackwatt ficou completamente fascinado com essa demonstração do que os aviões podiam fazer. Mas a Marinha não ficou impressionada. Os navios eram velhos e indefesos, alvos fáceis. Os almirantes que testemunharam a demonstração a consideraram um truque barato. O Ackwatt ouviu um almirante dizer: então, foi um ataque forte, mas esses aviões não são couraçados. Essa palavra ficou na cabeça dele. Um couraçado era um navio de guerra repleto de armas e com um casco de aço tão forte que era praticamente impossível de afundar. Na cabeça dos almirantes, seria necessário um couraçado com asas para afundar um navio de batalha. E a partir desse dia, o Ackwatt ficou realmente obcecado com a ideia de criar um couraçado voador. Uma década se passou, e para Ackwatt, o pedido do exército de construir um bombardeiro moderno fazia sentido. Quando o exército conversou com ele sobre a ideia de um bombardeiro de longo alcance que poderia voar por milhares de quilômetros e soltar uma grande quantidade de bombas nos alvos, o Claire Ackwatt decidiu que era hora de colocar em prática um projeto que ele sonhava desde os anos 1920. A Força Aérea do Exército queria um bombardeiro multimotor. Ackwatt imaginava um avião com 4 motores e conhecia o engenheiro certo para o projeto. O Eddie Wells era um rapaz jovem quando foi chamado para projetar o que seria um avião revolucionário. Ele era tão jovem que nem sabia direito o que estava fazendo lá. Ed Wells é considerado um dos maiores engenheiros na história da aviação. William Boeing o contratou após ele se formar na Universidade de Stanford em 1931. Na Boeing, o apelido dele era universitário. Isso nos dá uma ideia de como era a formação da maioria dos funcionários que não tinham diploma universitário. Eram profissionais experientes, eles sabiam fabricar aviões. Wells tinha 24 anos de idade. Ele se casou em um sábado e começou a trabalhar na terça-feira seguinte. Seu salário era $125 por mês.
O Ed Wells era muito quieto, metódico e sistemático. Ele também era um engenheiro muito reservado. Alguém que se trancava numa sala e saía com ideias geniais. Ed Wells, Claire Agvad e um golpe do destino evitaram que a Boeing desaparecesse do mapa. Na década de 1930, a maioria dos norte-americanos não estava preocupada com os acontecimentos no resto do mundo. O fato dos fascistas estarem em ascensão na Europa e Ásia não era motivo para guerrear. Protegidos por 2 oceanos, os Estados Unidos se sentiam seguros. As Forças Armadas dos Estados Unidos não estavam preparadas para a guerra. O exército era pequeno e os navios da Marinha estavam velhos. Aqueles que viam o futuro do poder aéreo militar como Billy Mitchell eram considerados radicais. Alguns membros do Congresso temiam que a construção de um grande bombardeiro em tempos de paz provocasse os fascistas a declararem guerra. O único motivo que fez o exército convencer o Congresso a liberar dinheiro para construir um bombardeiro foi um plano de defesa da costa. A ideia é que uma longa autonomia permitiria que aviões protegessem o litoral dos Estados Unidos em conjunto com a Marinha. E foi assim que o Congresso comprou a ideia. O protótipo do B-17 foi projetado e construído em apenas 11 meses. 11 meses, desde os desenhos ao avião pronto, e era uma aeronave repleta de inovações. Os pilotos sentavam em uma cabine de comando aquecida. Havia 5 posições de armas, incluindo uma montada no meio da fuselagem e 2 nas laterais, um pouco atrás das asas, todas enclausuradas com um material revolucionário, o acrílico. A estrutura do avião era reforçada de uma maneira nunca tentada antes. O B-17 era uma criação do Ed Wells que carregava um legado. O Ed Wells fez o que William Boeing, o fundador da Boeing, queria que a empresa sempre fizesse, que era fabricar a máquina mais moderna possível com os materiais disponíveis. Quando o B-17 de Wells saiu da fábrica, era um avião com uma nova ordem de magnitude. Um repórter de Seattle o chamou de Flying Fortress, ou Fortaleza Voadora, e o nome pegou. Em outubro de 1935, Wells viajou a Dayton, em Ohio, onde o exército testaria os aviões da licitação, um contra o outro. Wells escreveu para seu pai: "Essa ideia me deixa apavorado, mas eu farei o meu melhor para justificar a confiança que a companhia depositou em mim." O futuro da empresa dependia do resultado dos testes, mas Agvad e Wells estavam confiantes de que só o avião deles havia atendido e superado todas as especificações que o exército havia estipulado. Os protótipos da Douglas e da Martin eram aviões com 2 motores. Eles foram quase inteiramente baseados nas aeronaves comerciais da época. Mas o B-17, com 4 motores, era maior e mais veloz. Podia voar mais alto, mais longe e carregar 5 vezes mais bombas. A Força Aérea do Exército gostou do desempenho do avião. Eles gostaram dos recursos do modelo. No penúltimo dia, antes da competição ser encerrada, a Força Aérea do Exército queria voar com o avião mais uma vez. Era só uma formalidade. O B-17 claramente seria o vencedor da competição. O avião decolou com facilidade, ganhou altitude, mas de repente, tudo deu errado. O B-17 aparentemente estolou em pleno ar e depois caiu no chão. O avião caiu e explodiu. E o Ed Wells disse que foi como ver um filho morrer. 2 pilotos morreram no incêndio. Eles apostaram tudo no B-17. E eles fabricaram um avião magnífico. Todo o dinheiro que a Boeing havia investido, $500 milhão, que em 1935 era muito dinheiro, literalmente foi pelos ares. A Douglas ganhou a competição. Eles receberam a encomenda de mais de 100 bombardeiros de 2 motores. Mas a investigação do acidente do B-17 revelou que não havia problemas mecânicos no avião. A causa foi um erro trágico.
O protótipo tinha um dispositivo para travar os profundores da cauda quando o avião estava estacionado, como o freio de mão de um automóvel. O piloto de teste do exército decolou sem soltar a trava. A Boeing perdeu, mas Ed Wells havia projetado um avião tão superior aos concorrentes que os organizadores da competição queriam quebrar as regras. A Força Aérea do Exército estava tão determinada a comprar esse avião que eles procuraram os seus superiores no Exército e imploraram que o governo comprasse um esquadrão de bombardeiros B-17. Essa encomenda manteve a Boeing viva. A Força Aérea do Exército encomendou 13 bombardeiros B-17, mas a Boeing mal pagava as contas. A dura realidade é que, por quase uma década, nenhum de seus aviões deu lucro. Mesmo com projetos usando a última palavra em tecnologia, em 1939 a companhia tinha de pedir dinheiro emprestado toda semana para pagar os funcionários. Foi só isso que faltou para o fim prematuro de uma companhia que não só foi a fabricante do B-17, mas na Segunda Guerra também fabricaria o maior e melhor bombardeiro de todos, o B-29. Foi a Segunda Guerra Mundial que mudou tudo. Nos 5 anos seguintes, o mundo estaria em guerra. Só os Estados Unidos fabricariam mais de 100 mil aeronaves. O B-17 de Ed Wells e Claire Agvad iria literalmente mudar o curso da história. Versão brasileira, Vox Mundi.